foi veiculado no final da semana passada a intenção e que a Prefeitura já estaria, então, preparando um projeto de lei para alterar as regras aqui do CAMPREV, que é o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais. Vejam, o que tem sido anunciado, segundo essas reportagens, é que o governo teria a intenção de aumentar a alíquota de contribuição dos servidores públicos de 11% para 14%, e colocar uma alíquota, uma contribuição complementar, a depender da faixa salarial, podendo chegar até 22%. A gente está falando de redução do valor líquido dos salários de muitos trabalhadores. E vejam, o argumento utilizado para justificar essas medidas tem sido dois argumentos. O primeiro é o rombo do CAMPREV, o chamado rombo do CAMPREV. O segundo é que isso seria uma exigência da reforma da Previdência em nível federal, seja da PEC que foi aprovada, seja da PEC paralela que tramitou recentemente. Nesses dois casos, tem sido veiculado meias-verdades. E as meias-verdades, a gente sabe que uma meia-verdade pode corresponder a uma mentira. Então, eu me inscrevi porque eu faço questão, acho importante colocar e debater alguns pontos dessa justificativa, para que a gente não tenha um debate enviesado e que uma decisão tão importante, que vai impactar a vida de tanta gente, seja feita com base em meias-verdades. A primeira meia-verdade é a história do rombo do CAMPREV. Vejam só, hoje existem dois fundos, o fundo financeiro e o fundo previdenciário. O fundo financeiro são para aqueles servidores que ingressaram na prefeitura antes de 2004, que foi o ano que foi criado o CAMPREV. O fundo previdenciário são os contratados após 2004, a partir do ano em que foi criado o CAMPREV. O fundo previdenciário, hoje, ele é superavitário. Ele é superavitário. Fundo previdenciário dos trabalhadores que ingressaram após 2004. Existe, sim, um déficit no fundo financeiro. E é importante que a gente pense qual é a natureza desse déficit. E aí é muito bom relembrar a história. Na verdade, Campinas vivenciou um sequestro do Fundo dos Trabalhadores. Em 1995, a gestão do então prefeito Magalhães Teixeira extinguiu o antigo IPMC. O IPMC, o Instituto de Previdência Municipal de Campinas. Até 1995 havia um outro instituto, esse era o IPMC. Em 95, foi aprovado nessa casa e está no registro. Eu fui lá na biblioteca da Câmara pesquisar, está registrado nos anais aqui, no arquivo histórico aqui dessa casa, essa votação. Foi aprovado por essa casa um projeto de lei que extinguia o antigo IPMC. Ao extinguir o antigo IPMC, o que foi feito? O Fundo do Previdência, aquilo que os trabalhadores tinham contribuído por anos e anos, foi diluído no caixa da prefeitura. Tem matérias que mostram que, à época da extinção desse IPMC, havia uma reserva de 30 milhões de caixa e 75 milhões em imóveis, correspondendo a 35 imóveis. Veja, a gente está falando de 123 milhões com valores de lá de 95. Se a gente fizer apenas a correção monetária da inflação segundo o IGPM, isso dá 682 milhões. Apenas com a correção monetária, sem contar a valorização dos imóveis, que é muito maior. Nós sabemos que a valorização dos imóveis, principalmente na última década, foi muito acima do que é a inflação. Então vejam, a gente está falando de pelo menos, no mínimo, 700 milhões de reais que foram confiscados, sequestrados do Fundo dos Trabalhadores e foram diluídos no caixa da prefeitura. Na época, o prefeito Jonas Donizete era vereador e votou a favor. Está ali, registrado, nos anais da casa. O prefeito Jonas Donizete era vereador dessa casa e votou favorável à extinção do IPMC. Votou favorável à diluição
do Fundo dos Trabalhadores no caixa da Prefeitura. Ora, vejam, agora a justificativa do rombo, que a Prefeitura tem que dar aporte mensal. Sim, tem que dar aporte mensal para cumprir o fundo financeiro. Por quê? Porque se apropriou do dinheiro dos trabalhadores. Então, o que a Prefeitura faz não é uma bondade, é uma dívida que a Prefeitura tem, porque o dinheiro, o fundo dos servidores públicos municipais foi sequestrado. Vocês imaginem de casa, se você pagasse todo mês a aposentadoria, desconta no seu salário, e de repente, quem faz a administração da sua aposentadoria, resolvesse assim, agora esse dinheiro não é mais do fundo, eu vou controlar. E de repente sumisse, acabasse, diluísse, acabasse com o fundo. A questão que eu coloco assim, para onde foi esse dinheiro? Essa é a primeira coisa que precisa ser explicada. Em 2017, quando teve a reforma da Previdência, uma medida enviada pelo prefeito Jonas Donizete, foi a que a gente conseguiu com muita resistência aqui, eu apresentei e sugeri e tentei protocolar a abertura de uma CPI do Camprev. Pois então, vamos abrir a CPI do Camprev. Não tivemos as assinaturas necessárias, os vereadores não quiseram assinar, mas vamos então abrir a CPI do Camprev para saber para onde foi esse, pelo menos, 700 milhões que foi sequestrado pela prefeitura da época. É muito fácil para uma gestão se apropriar do dinheiro do trabalhador, aí passa prefeito, entra governo, e aí quem se responsabiliza por esse dinheiro que foi diluído e que foi se apropriado? Então, a primeira questão que eu gostaria de questionar é esse rombo, porque o fundo previdenciário, ele é superavitário. E se o fundo financeiro tem um déficit, isso é responsabilidade da Prefeitura Municipal. Mais uma vez se tenta jogar nas costas do trabalhador a responsabilidade de má gestão, a irresponsabilidade de determinados governos. E o prefeito Jonas Donizete tem responsabilidade porque votou favorável a essa medida. O segunda meia-verdade é esse argumento de que a política, a reforma da Previdência em nível federal cria uma amarra que nós precisamos cumprir, então a gente só está cumprindo a lei. Ora, vejam, a gente questionou de inúmeras naturezas a reforma da Previdência em nível federal, a redução dos benefícios, a dificuldade para a aposentadoria, os dados usados pelo governo, dados mentirosos, o déficit para a Previdência, enfim, todo esse questionamento que nós fizemos uma batalha. Infelizmente, a reforma da Previdência Federal foi aprovada, mas a gente fez uma batalha contra, porque também, nesse caso, é feito em cima de mentiras, de meias-verdades, em cima de lorota após a lorota. Mas tem uma questão do texto nacional que é o seguinte: o texto nacional diz que estados e municípios, está lá na PEC paralela, estados e municípios podem aderir aos critérios nacionais, a menos que tenham regramento próprio. Então é uma possibilidade dos municípios terem regramento próprio. E nesse caso é uma possibilidade, mas uma responsabilidade. O município de Campinas tem que sim ter um regramento próprio, porque o município de Campinas, a prefeitura, o governo, o prefeito Jonas Donizete, vereadores que eram da base naquela época que votaram a favor, a Prefeitura de Campinas tem que ter uma responsabilidade com o sequestro, com o confisco, com o roubo que aconteceu do fundo dos servidores públicos municipais. Então, é possível, legalmente, é possível fazer um regramento próprio e é uma responsabilidade, porque o que se tenta, novamente, é colocar nas costas dos trabalhadores o custo de má gestão, o custo de escolhas mal feitas, o custo da irresponsabilidade com os direitos dos trabalhadores. É isso, deixo aqui o meu recado, vamos fazer a batalha e gostaria de convidar todos os parlamentares que assinem a CPI do Camprev. Vamos saber para onde foi o fundo e a destinação desse dinheiro que foi sequestrado dos trabalhadores. Muito obrigada.